Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Redes Neurais Artificiais. Nesse vídeo, nós iremos abordar a questão da classificação de padrões ou reconhecimento de padrões, que redes neurais são uma ferramenta muito útil para esse tipo de problema. Então, eu dei meio que uma pausa, né? Eu estava falando dos tipos de redes neurais. Aqui eu meio que dei uma pausa antes da gente falar de novas redes ou de trabalhar alguns exemplos. Eu resolvi fazer esse parêntese e falar do que são problemas de classificação de padrões e de algumas coisas que são necessárias para que a gente consiga, né, usar redes neurais para classificar esses tipos de problemas. Bom, primeira coisa, o que é um padrão? Um padrão pode ser uma íris, tá? É um padrão biométrico. A gente pode ter também a impressão digital, que é um padrão, é um tipo de padrão, tá? Dígitos, né? São padrões, tá? Assim como faces também são padrões, é um outro tipo de padrão biométrico. É claro que aqui eu trouxe 4 exemplos, mas existe aí muitos exemplos de padrões, tá? Padrões têm classes. Então, eu tenho a imagem da íris da pessoa chamada João. O João tem um padrão, que é a íris dele, e as imagens da íris do João pertencem à classe João. Ao passo que a Maria tem as imagens da íris dela. Então, se eu for lá tirar fotos, né, do olho daquela pessoa, né, essas imagens vão ser da classe Maria. E assim por diante. Assim como a impressão digital. Eu tenho a impressão digital do Paulo, eu tenho a impressão digital da Helena, do Pedro, enfim. São classes diferentes. Classe Helena, classe Pedro, classe Paulo. Mesma coisa com dígitos, né? Eu tenho a classe dos dígitos 1, eu tenho a outra classe que é de 2, classe que é de 3, 4, 5, 6, 7, até o dígito 0. Então, padrões são dados pertencentes a classes, tá? E o papel da rede neural é exatamente esse. Indicar para a gente a qual classe aqueles dados pertencem. Então, se eu entro para a rede com as características da imagem da íris de uma pessoa, a rede treinada tem que me dizer de qual pessoa pertence aquela imagem ou de qual pessoa pertence aqueles dados daquela digital. Ou, né, para aquele conjunto de pixels, a qual dígito pertence aquela amostra. Então, isso são problemas de reconhecimento ou de classificação de padrões. Então, de uma forma resumida, reconhecimento de padrões é uma área da ciência cujo objetivo é a classificação de objetos dentro de um número de categorias ou classes, tendo aplicação em vários campos, tais como psicologia, etologia e ciência da computação. Que dados que nós utilizamos das amostras? Bom, isso depende. Depende do tipo de dado que a gente está trabalhando e quais informações desses dados são interessantes, são úteis para que a rede consiga fazer a classificação. Então, depende muito do conhecimento do problema. Depende muito de ver o que as pessoas já estudaram, o que elas já fizeram com aquele tipo de dado, que informação daquelas amostras que essas pessoas utilizaram. Tá? Essas informações para uma rede neural têm que ser numéricas. A rede trabalha com números. Então, você tem que converter esses dados, essas categorias em números. A determinação, né, da extração de características, dependendo do problema, vai ser fácil ou vai ser muito complexa. Depende da natureza dos dados. Então, vamos pegar aqui o exemplo de dígitos manuscritos. Esses dados foram extraídos da fonte UCI Learning Machine Repository, né, um repositório aí de dígitos.
as pessoas, quando foram fazer coleta desses dados, elas convidaram os entrevistados a escrever os dígitos de uma maneira primando pela perfeição e também fazendo de uma forma rápida, sem se preocupar muito com a perfeição. Então aqui a gente tem amostras desde o 0 até o 9. Então, essas imagens aí, no caso desse conjunto de dados, elas têm 16 por 16 pixels. Tá? Então, cada linha tem 16 pixels. Você vai converter a imagem, né, vai fazer um processamento de imagem, deixar, né, em o fundo branco e os dígitos correspondentes à imagem em preto, ou vice-versa. Tá? Então, você vai fazer todo um processamento aí, fazer uma conversão das escalas de cinza, né, e deixar isso em apenas aí informação -1 em 1 ou 0 em 1. Você vai sair daquela escala lá de 0 a 255 e vai converter para esses números a fim de que você consiga fazer a classificação. E aí então, você vai pegar, né, você tem 256 pixels no total. Você vai pegar a primeira linha dessa imagem, primeira linha da matriz de pixels, a gente pode assim dizer. Vai pegar a segunda linha e colocar ao lado dela, tá? E assim sucessivamente. Você vai preenchendo aqui um vetor, a gente popularmente chama de vetor salsichão, até você ter um vetor linha. Você vai fazer a conversão de uma matriz em um vetor linha. Basicamente seria isso, tá? Esses 256 valores que estão aqui serão, no caso desse problema, as 256 entradas da sua rede. Então aqui nós estamos com um exemplo até simples, né, de como trabalhar esses dados desses padrões. Bom, e aí? Como é que você vai mapear a entrada com saída? Então, vamos supor que a gente está trabalhando com íris. Você fez lá um processamento de imagens, existem algumas transformações dentro de processamento de imagens, transformada circular de Hogg, enfim. E aí você já sabe, né? A íris da pessoa 1, a gente costuma repetir amostras para cada classe. Então, você tem aqui, né, íris da pessoa 1 na amostra 1. Você tem íris da pessoa 1 na amostra 2. Íris da pessoa 3 na amostra 1, na amostra 2, até a amostra N. E aí, para você diferenciar uma saída de uma pessoa para outra, um valor só na saída da rede não é suficiente. Você vai precisar, nesse caso que você tem 4 pessoas, né, 4 classes, você vai precisar de 4 saídas. Então, da pessoa 1, você vai trabalhar com 1, 0, 0 e 0. No lugar do 0, se você preferir, você pode trabalhar com -1. Para a pessoa 2, você vai mudar a posição do bit 1. Ele vai para a segunda posição. Para a pessoa 3, ele vai para a terceira posição. Para a pessoa 4, ele vai para a quarta posição. Então, a hora que você submete essas amostras aqui, né, da pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, lá na saída, para cada amostra dessas, você tem que ter esses valores alvo da rede. São os nossos target esperando. E é desses valores que você vai calcular a diferença para achar o erro e para atualizar os pesos. Para a pessoa 2 já vai ser esse segundo vetor. Para a pessoa 3 já vai ser esse terceiro. E para a pessoa 4 esse quarto vetor. Apresentou essas primeiras amostras aí das 4 pessoas, você vai apresentar as segundas amostras dessas 4 pessoas. Lembrando que a imagem é diferente, é uma amostra diferente, mas é da mesma classe, pessoa 1. Então, eu tenho que apontar para o mesmo vetor-alvo. Isso eu faço com as demais amostras. E eu vou fazendo isso até a enésima amostra. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas N amostras. Então,
quando eu apresentar todas as amostras de treinamento, com todas as suas repetições para todas as classes, eu completo um ciclo de treinamento. Bom, essa é uma abordagem chamada Journey of Classes, que a gente viu no slide anterior. Tá? Existe também a possibilidade de trabalhar com vetores bipolares ortogonais. É um algoritmo proposto por Fawcett, aquele livro que está lá nas referências, gera uma sequência de vetores bipolares com componentes 1 e menos 1 que são mutuamente ortogonais. Qual que é a vantagem disso? No espaço n-dimensional, você afasta o centro da região de convergência ali, que a rede fica, né, com tentativa e erro. Você afasta esses centros, então a interseção entre as regiões de convergência reduz e você melhora o desempenho da rede. Então, aqui na minha tese de doutorado, eu trabalho isso. Quem quiser dar uma lida, tá? Eu mostrei que realmente esses vetores melhoram a performance e tem também o algoritmo de geração de OBVs lá na seção 6.2, para quem quiser, obviamente, utilizar. Mas em tese, você inicia aqui com dois vetores A e B, que a gente chama de vetor de sementes. E aí, de cada um dos dois vetores, eu gero outros dois com o dobro do tamanho, o dobro da dimensão. No caso, eu vou pegar o A e duplicar duas vezes. E depois eu vou repetir o A e repetir os valores de A, só que com sinal invertido. De B, repito os dois valores, gero um novo vetor. E depois eu repito, né, o valor de B e na segunda transposição eu inverto os sinais de B. A partir dessa matriz, né, de dimensão 4, eu gero uma de dimensão 8 fazendo o mesmo processo. Tá? Então, aqui para o A, eu dobro esse vetor e na segunda vez, ao invés de dobrar, né, na segunda colocação, eu inverto os sinais. Faço isso para os 4 vetores, A, B, C e D, gerando aqui, no caso, agora 8 vetores. E assim, a partir dessa próxima matriz, eu gero uma com 16, 32, 64, 128. O produto interno, tá? Se eu pegar aqui par a par, vai dar sempre igual a zero. Se o produto interno, o produto escalar, dá zero, significa que eles são mutuamente ortogonais. E aí, nesse caso aqui, ao invés de você linearizar, né, a saída da rede para associar o padrão, o que você faz é calcular a distância euclidiana para cada target. Então, por exemplo, suponhamos que tenhamos obtido esta saída. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância euclidiana para cada um dos vetores target e vou associar essa saída a menor distância euclidiana, então que é como se fosse, né, para a classe F, ok? E assim nós chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos, que você tenha gostado. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.